Alô Curitiba, de norte a sul. Alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar. Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta a música da minha vida. Só queria saber de você. 5 anos de convivência, nada menos do que 5 anos juntos e tudo terminar daquele jeito. E foi tão inesperado, quer dizer, em parte porque, sei lá, de repente, eu já devia, pelo menos, desconfiar que aquilo pudesse acontecer. Até porque ela não andava com a cara muito boa pro meu lado nos últimos tempos. De maneira que às vezes eu me pergunto, será que não fui eu que não percebi? Será que não fui eu que não consegui enxergar que ela não estava mais feliz ali do meu lado? Sinceramente não sei. Eu só sei que naquele sábado, assim que cheguei do serviço, a Luana já veio na minha direção. Escuta, Walter, a gente vai precisar conversar. É um assunto sério. Já faz tempo que eu tô para falar isso para você, mas sempre... O fato é que eu quero me separar de você. Ô, Luana, para com isso, que brincadeira é essa? Você acha que eu tô brincando? Olha pra minha cara. Walter, eu quero me separar de você. Mas, a troco de que isso, Luana? E assim, de repente, antes que eu dissesse qualquer coisa, minha sogra entrou pela porta. O que está acontecendo aqui, Luana? Eu tô conversando com o Walter, mano, ele tá indo embora. Morávamos numa casinha nos fundos do terreno onde morava a mãe dela. Pelo visto, minha sogra já sabia de alguma coisa. Pela reação que ela teve. Porque ficou ali conversando com a filha. Luana, você não falou que ia conversar com ele primeiro? Eu ia, mãe. Só que a senhora chegou bem na hora. Sabe, as duas ali, diante de mim, conversando uma com a outra, e eu sem entender nada. Fui obrigado a me intrometer. Não, peraí, o que está acontecendo? Que conversa é essa, Luana? A minha mulher olhou para mim e suspirou. É o que eu te disse, Walter. Eu ia conversar com você. Já faz tempo que eu estou ensaiando. Ia te explicar numa boa que o nosso casamento já deu o que tinha que dar. Eu não quero mais. Você entende? Olha, eu fiquei até zonzo. Porque, repito, se não estávamos vivendo assim uma harmonia 100%, jamais que eu esperava que de repente assim, meu Deus, eu estava chegando do serviço. Para resumir, fui obrigado a entender tudo de uma vez. Ela não me amava mais, não queria continuar comigo e queria que eu fosse embora. Não éramos casados no papel. Morávamos juntos apenas. Mas sabe, para mim era a mesma coisa. Meu Deus, 5 anos juntos. 5 anos de convivência. E o pior de tudo é que eu gostava dela. E gostava não era pouco. Só que, quando um dos dois não quer, não adianta o outro gostar. Por isso, por gostar dela demais, é que foi difícil aceitar. Só que remédio. Ela estava me despedindo da sua vida. Estava decidida. Não era caso de conversar sobre o assunto. Não, a decisão estava tomada. Aliás, por ela,
eu sumiria naquele dia mesmo. Minha sogra é que tomou as minhas dores. Ela não achava justo eu sair daquela casa, sendo que eu não tinha para onde ir. Para resumir, mesmo contrariada, a Luana arrumou as coisas dela e foi lá para a casa da mãe, que, repito, ficava ali no mesmo terreno, enquanto eu continuei morando ali na nossa casa. A verdade é que eu realmente não tinha para onde ir. Meus pais eram do interior, não tinha nenhum parente por perto, a não ser que algum amigo me desse guarida. De modo que acabei ficando. Embora, para ser sincero, não sei nem se fiz a coisa certa. Porque imagine, ia continuar vendo a Luana. E eu não sei se isso seria uma coisa boa para mim. Acho que não. No fundo, só tomei essa decisão de aceitar, de continuar ali, porque ainda tinha esperança de que ela, sei lá, voltasse atrás. Ah, meu Deus do céu, como foi difícil. Porque, como eu já disse, ver a pessoa praticamente todos os dias, aquela pessoa que você sabe, que precisa esquecer, quando está longe, não é que seja fácil, mas é menos difícil, digamos assim. Mas, sabe, embora não convivêssemos mais, volta e meia a gente se encontrava ali no corredor do... E pensar que é de bem pouco tempo. Imaginar que até tão pouco tempo ela era uma esposa tão boa. Ainda tentei conversar com ela outras vezes, só que não teve acerto. Ela chegou a dizer a uma certa altura que eu estava me tornando inconveniente. Até isso ela falou. Que se eu quisesse continuar morando ali naquela casa, era para deixá-la em paz. Imagine. Olha, era uma tortura. Vê-la e saber que a gente não ia mais se beijar, eu não ia mais abraçá-la, nem fazer amor com ela. Minha sogra ia todas as noites ali conversar um pouco comigo, quer dizer, minha sogra. Ex-sogra, né? E ainda de quebra, me levava um prato de comida. Olha, verdade seja dita, ela era um amor de pessoa. Tinha um coração tão bom que, só vendo, se a Luana fosse metade, sabe, metade do que ela... Até porque ela sempre foi uma pessoa assim, de uma excelente convivência comigo, desde o começo. Quando eu e a Luana estávamos nos dando bem, desde o comecinho, e mesmo depois, quando a Luana virou a cara para mim, e chegou àquele ponto de pedir que eu fosse embora, nem assim a dona Josefa virou as costas para mim, pelo contrário. E ela gostava tanto de mim. Sabe, sempre foi completamente a favor do meu casamento com a Luana. Sabe, uma pessoa boa, extremamente boa. Dava para ver que ela estava triste com aquela separação. Tanto que um dia ela falou: olha, minha filha, ela é muito boba. Sabe o que é, Walter? Pessoa muito jovem, não sabe o que faz. Sabe, dá cabeçada pensando que está acertando. Na minha opinião, ela nunca mais vai encontrar um rapaz assim como você, honesto, trabalhador e, acima de tudo, sabe, com tanto amor por ela. Imagine, dona Josefa, que exagero, eu não sou tudo isso aí que a senhora está falando, não. Claro que é, Walter. Você que pensa que não. É isso e muito mais. Boba é ela. A dona Josefa, ela, como eu já disse, ela sempre me tratou tão bem. E mesmo depois que eu me separei da Luana, repito, ela sempre estava ali, me levando comida, conversando comigo, me distraindo.
Às vezes, ela me elogiava tanto que eu ficava até meio sem graça. Com o tempo, inclusive, ela começou a me incentivar a tirar a Luana do pensamento. Eu sempre perguntava dela. Até porque não a tinha esquecido, pelo contrário. Queria saber como é que ela estava, se andava saindo muito, chegando muito tarde. Queria saber se de repente, sei lá, ela já estava namorando outra pessoa. Sabe, a mãe sempre sabe, né, esse tipo de coisa. E eu sempre perguntava para ela. E ela respondia até uma altura, só que a partir de um tempo, ela começou a dizer coisa diferente. Walter, esquece a Luana. O mais certo é você tirar a Luana do pensamento. Vai ser melhor para você. Eu já percebi que ela não quer voltar. Sabe? Então, se você continuar alimentando essa esperança, você vai continuar sofrendo. Sabe, por que você não, de repente, não procura sair? Às vezes, tem gente que gosta de você e você não percebe. Ah, se as coisas fossem tão simples. De qualquer modo, fui tocando a minha vida. Até que um sábado, a dona Josefa veio bater à minha porta e me convidou para jantar. Ela sempre me trazia comida em casa, mas por causa da Luana, nunca havia me convidado para ir jantar com ela, lá na casa dela. Por isso, aquele dia eu estranhei. Perguntei da Luana, se ela não ia ficar brava. Mas aí ela falou que a Luana tinha ido para a praia de manhã com os amigos do serviço e que só iria voltar no dia seguinte. Sabe, me bateu uma coisa tão ruim naquela hora. Não sei, a gente não era mais nada um do outro. Só que eu fiquei tão triste por saber que ela tinha ido à praia com amigos do serviço. De qualquer modo, que outro remédio? Eu precisava aceitar. Não tínhamos mais nada um com o outro, de maneira que aceitei o convite e fui lá jantar com a dona Josefa. Ela falou que tinha preparado uma comida gostosa. E sabia que eu gostava muito de polenta, por exemplo, então até um vinho ela me serviu. Até que depois do jantar, a gente continuou ali na sala, conversando. Ela fez um café, depois da gente tomar vinho. E sabe, tudo estava tão gostoso. O clima estava assim, agradável, que eu nem me dei conta de que o tempo estava passando e eu, na verdade, eu até aquele momento não estava prestando muita atenção no que realmente estava acontecendo. Até que pelas tantas, ela me fez uma pergunta que me deixou, sabe, meio embaraçado. Então, Walter, depois que você se separou da Luana, você nunca ficou com outra mulher? Repito, eu fiquei tão constrangido, porque, sei lá, não fiquei. Eu sei que você não ficou. O que eu queria saber mesmo é como que você está se virando. Não deve ser fácil para um homem que já foi casado durante todo o tempo ficar sem mulher, né? Repito, eu fiquei tão embaraçado. Até porque aquela conversa foi tão repentina. E de repente, eu comecei a perceber que ela estava querendo me dizer alguma coisa com aquilo. Fiquei mudo, olhando para a cara dela, sem saber o que dizer. Ela, no entanto, nem se importou com o meu embaraço. Você quer saber, Walter? Para mim também é complicado, porque desde que meu marido morreu, eu também nunca fiquei com ninguém.
E tem horas que a gente precisa tanto, que a gente fica tão carente. É ou não é? Com vontade de, sabe, de um calor humano, de fazer certas coisas. Você me entende? Nessas alturas eu já estava entendendo tudo. Eu só não sabia, ou de repente não queria entender onde que ele estava querendo chegar com aquela conversa. Aliás, além de falar aquelas coisas todas que já tinham me deixado constrangido, mas encabulado demais, eu percebi que ela me olhava de um jeito. Sabe aquela malícia? Aquele sorrisinho, enquanto a pessoa fala, sabe? Aquele sorrisinho meio... De repente ela começou a me olhar daquele jeito e eu... Meu Deus, será que... Eu cheguei a me perguntar, será que ela tá querendo alguma coisa comigo? Não, mas não pode. Até porque se realmente fosse isso... Sei lá... Ela fazia tanta questão que eu ficasse com a Luana. E agora... Se bem que... Eu acho que foi só nesse ponto que eu me lembrei. Eu comecei a perceber que ela tinha mudado o discurso dela há algum tempo. A Josefa devia ter uns 55 anos. Já estava viúva há 4. Aliás, o ex-marido dela tinha morrido quando eu e a Luana tínhamos completado 1 ano de namoro. E é claro, a imagem daquele homem veio à minha cabeça, na mesma hora. Procurei agir com naturalidade, se bem que, nessas alturas, tentei fazer de conta que não estava entendendo. Até que, uma certa altura, ela olhou assim para mim, se aproximou de mim. E se eu dissesse que não pressenti o que estava por acontecer, estaria mentindo, porque eu senti o perigo no ar. Primeiro ela se aproximou e falou aquelas palavras, olhando bem nos meus olhos. Sabe, se ajoelhou assim, diante de mim, que estava sentado no sofá. Olhou bem para minha cara e falou, Walter, não me leva a mal, mas posso te confessar uma coisa? Eu sempre te achei um rapaz tão bonito. E se você quer saber, já sonhei algumas vezes com você. Quer dizer, com a gente, com nós dois. O pior é que foi um sonho tão... que eu não tenho nem coragem de te contar. Deus do céu, naquela hora, eu me dei conta de que não estava enganado. Ela realmente estava querendo fazer... Ela realmente queria alguma coisa comigo. Só queria. O pior de tudo, nem foi aquilo que ela falou, mas o que ela fez em seguida. Até hoje eu não sei como que eu pude deixar aquilo acontecer, porque aquilo me pareceu tão esquisito, tão estranho. Eu só sei dizer que fui deixando as coisas acontecerem e quando eu vi, ela já tinha tirado a minha camisa, desabotoado a minha calça, até que me pegou a mão e me levou lá para o quarto dela. Ora, eu podia botar a culpa no vinho que a gente tinha tomado, dizer que eu estava meio alto, até porque estava mesmo. Eu podia até me justificar com as palavras que ela mesma usou para dizer que, de vez em quando, a gente que tem um relacionamento com uma pessoa e depois fica sozinho,
às vezes sente falta de um calor humano. Eu podia dizer um monte de coisas, só que não vou chegar a esse ponto. A verdade é que tudo aconteceu porque eu permiti. Ninguém me forçou a fazer nada. Ela apenas me induziu. Até que quando vi, estávamos os dois pelados em cima daquela cama. Sabe, na hora, não pensei na Luana, não pensei em nada. Simplesmente me deixei levar, até porque ela tinha razão. Tem hora que a gente se sente tão carente. Tem hora que a gente precisa tanto, sabe, do calor de uma pessoa, do perfume de uma mulher. Resultado? Acabamos passando aquela noite toda juntos ali na sua cama. Acordei de manhãzinha e me senti tão esquisito. Sabe, acordei assim antes do sol raiar e me senti tão estranho, porque eu olhei assim pro lado e dei de cara com a minha ex-sogra ali deitada. Olha, me bateu até um certo aperto no peito. Sei lá. Deus do céu, como que isso pôde acontecer? Eu fiquei ali olhando para ela, dormindo pesado ali do meu lado. Não podia ter acontecido, mas agora era tarde. Não tinha como voltar atrás. Depois ela acordou, preparou o café da manhã, e nenhum de nós dois, isso é que foi o mais estranho, nenhum de nós dois fez nenhum comentário sobre o que tinha acontecido. Só eu sei o meu constrangimento. Quando a Luana chegou, eu senti tanto medo, sei lá, de ela contar alguma coisa para ela, porque tudo bem que, enfim, apesar de tudo, não éramos nada um do outro, como continuamos não sendo, mas eu ainda amava a Luana. Aliás, ainda amo, até hoje. E ainda, pelo menos antes disso tudo acontecer, ainda tinha esperança de que a gente pudesse voltar, reatar. Só que, depois que fui pra cama com a mãe dela, sabe Deus o que aconteceria se a gente realmente se aproximasse um do outro de novo? O pior é que, depois do que houve, essa mulher não me dá sossego. Quando escuto aquela batidinha assim na porta, já imagino que seja ela. Já estremeço porque sei que ela vai querer, enfim, repetir a dose. Na verdade, a gente até voltou a ir para a cama de novo. Só que dessa segunda vez, ali, na casa onde eu moro. Não foi só mais uma vez, não. Foram várias. Ela vem pra cima de mim, e aí eu, sei lá, não sei o que faço. Até porque, e se eu dissesse que isso não tem influência, estaria mentindo. A casa onde eu estou é dela. Não quero parecer, sabe, uma pessoa... Não é isso, mas a casa é dela. E tem outra. A Luana está ali, pertinho, e eu, apesar de tudo, ainda tinha tanta esperança de que a gente pudesse voltar. Só que depois do que tem acontecido, sei lá. Na verdade, não consigo imaginar como tudo isso pode terminar. Mas tenho tanto medo da Luana descobrir que eu e a mãe dela estamos tendo um caso. Porque aí mesmo é que a minha chance se torna zero.
Sabe, tem horas que nem eu mesmo acredito que isso esteja acontecendo de verdade. Tem hora que eu penso até que perdi o juízo. Imagine! Eu era casado com a filha. E agora estou tendo um caso com a mãe. Apesar de continuar apaixonado pela Luana. Olha, se eu fosse um cara sem vergonha, se eu fosse um cara mulherengo, sabe aquele tipo aproveitador, mas mesmo não querendo me fazer de santo, não sou. Nem eu mesmo acredito que deixei minha vida chegar nesse ponto. Esses dias, ela chegou a me confessar que repetiu aquilo que já disse lá no começo, que sempre me achou um cara bonito e não sei mais o quê. E que sempre teve sonhos eróticos comigo. Meu Deus, tem cada uma que é o que eu falei, eu até agora não consigo acreditar. Será que foi por isso que ela tomou o meu partido quando a Luana quis me mandar embora dali? Ela não deixou. Ela tomou o meu partido. E olha, só agora eu entendo o verdadeiro motivo. No princípio, eu pensei que fosse porque ela ainda tinha esperança, como eu também tinha, da gente voltar, mas não. Ela não deixou a Luana me mandar embora porque ela queria que eu ficasse ali perto. No começo, talvez fosse algo assim reprimido, lá nos primeiros tempos, porque eu era marido da filha dela, só que agora que o caminho estava livre, ela começou a botar as garrinhas de fora. Repito, tem horas até que eu acho que estou ficando louco, porque isso não é coisa que um homem de juízo deixa acontecer. O pior de tudo é que eu tenho medo de dar um basta e ela mesma me expulsar aqui dessa casa. Porque a casa é dela. Só que, na verdade, nem é a casa que me preocupa tanto. Olha, eu podia ir, e digo isso com toda a sinceridade do meu coração, eu podia até perder essa casa e morar numa pensão, morar na rua, em qualquer lugar. Isso, na verdade, nem me preocupa tanto. O que me preocupa é o que isso poderia significar. Porque agora, pelo menos, apesar de tudo, eu estou aqui pertinho da Luana. Mesmo sabendo que ela não quer voltar para mim. Só que a cada dia que eu fico aqui nessa casa, eu estou me atolando até o pescoço nessa história, me deixando levar e me envolver cada vez mais. Já estou vendo a hora que ela vai ficar com raiva, vai perceber que eu não quero mais. De repente eu dou um basta, ela se irrita, vai lá e conta tudo para Luana. Escancara o nosso caso para todo mundo. E aí, meu Deus, aí vai acontecer aquilo que eu tanto temo. Porque longe dela eu vou perder até esse último fiozinho de esperança que eu tenho de um dia, talvez por milagre, a Luana me querer de volta. Porque Deus é testemunha. É a última coisa que me importa nessa vida. Sabe o que é amar uma pessoa acima de tudo? Pois eu amo essa mulher. E por ela, juro por Deus, seria capaz de qualquer besteira, de qualquer loucura.